Eu queria que você abrisse comigo a palavra do Senhor no Salmo 33. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 11 para a nossa meditação. O Salmo 33 é um salmo de Davi, e o rei Davi, ele aprendeu a ser grato, porque Davi sempre trazia a memória, de onde Deus lhe tirou, de trás das malhadas, lugar que ninguém o via, exceto Deus, um lugar onde ele estava totalmente comprometido na adoração, na busca, e Deus o viu. E quando o Senhor disse que tinha separado na família de Jessé um filho, quando Samuel chega na casa de Jessé, ele faz passar diante do profeta o pai da casa, o patriarca, e o Senhor dizia: não é esse, não é esse. Mas o primeiro, Abinadab, era muito bonito, formoso, forte, era um verdadeiro guerreiro. E quase que o profeta Samuel foi levado pelo estereotipo de Abinadab. Então o Senhor disse: eu não vejo como vê os homens. Os homens enxergam o exterior, mas eu conheço o coração. Então é muito importante a gente ter um coração agradecido. A gente nunca pode esquecer como nós estávamos e como nós estamos, quem nós éramos e quem nós somos, E sobretudo saber que se não fosse a intervenção de Deus, nem aqui nós estaríamos nesta noite. Se aqui estamos, é porque Deus preparou essa noite para nós. Amém? Diz o texto, ali no telão já está: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos fica bem o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai-lhe louvores com saltérios de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são feitas com fidelidade. Ele ama a retidão e a justiça. A terra está cheia da benignidade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas no mar como no montão, e põe em tesouros os abismos. Tema ao Senhor a terra toda, temam-no todos os moradores do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração por todas as gerações. Pode botar o 12, o 11 que vai estar na nossa mensagem, mas eu quero fechar no 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para a sua herança. No verso 11, se você puder buscar uma nova versão, está falando de desígnio, tá? Obrigado, Senhor, por esta palavra que foi lida, e com a ajuda do Espírito Santo ela será elucidada. E para tanto, eu te peço da tua sabedoria, da tua graça, da tua unção, para que eu me faça entendido. Continue nos envolvendo, e que o Senhor venha falar ao nosso coração de uma forma audível. Ninguém fala como tu falas. Assim nos ajuda nesta noite a ser o intérprete da tua palavra, e que o Espírito do Senhor possa vir e nos envolver numa noite única, porque nós sabemos que não haverá uma noite igual a esta. Assim nós oramos, na certeza que o Senhor me ouve, no precioso nome de Jesus. O nosso tema vai ser desígnio. Amém? Deus colocou muito forte esse tema no meu coração quando falamos de desígnio. E sabemos que desígnio é propósito, é algo que Deus, na verdade, sonhou com cada um de nós antes da fundação do mundo. Sabemos
que Deus estabelece para nós, né, um destino. Deus estabelece para nós um alvo. O apóstolo Paulo só compreendeu a visão de Deus para ele depois de muito tempo. Qual foi o período que o apóstolo Paulo converteu? Certamente ele tinha mais de 40 anos. E assim sucedeu certamente com cada um de nós, na proporção que nós fomos ficando lá fora, né? A gente sofreu, a gente fez coisas que não devia, entristeceu o coração de Deus, mas chegou o tempo que nós paramos para ouvir, e nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O desígnio é um conceito que tem sido discutido e explorado ao longo dos séculos por filósofos, teólogos e pensadores. Depois ali não é desígnio, é desígnio, tem um I aí depois do N, tá? Só para a gente poder fechar aí. Então, desígnio é um conceito que tem sido discutido e explorado ao longo dos séculos por filósofos, teólogos e pensadores de diversa área. É uma palavra que consigo traz uma carga de significado profundo e complexo, relacionado à ideia de propósito, destino e sentido da vida. Sentido da vida. Nós não podemos aceitar a possibilidade de pegar aquela ideologia, né, que é muito comum no mundo dos homens, que os homens pensam consigo: eu nasci, cresci, casei, reproduzi e vou morrer, né? Como se ele passasse pela vida e a vida não tivesse nenhum sentido. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: por que Deus designou a minha vinda nesta geração? Por que Deus sonhou com esse tempo da minha estada aqui na terra? Qual é o propósito para o qual eu nasci? Né? Sabemos que os desígnios de Deus são eternos. Os nossos desígnios são temporais, né? A gente tem um plano e de repente a gente se desfaz daquele plano. A gente tem uma meta e se a meta fica inalcançada, a gente logo busca abrir mão e a gente às vezes não para dizer: Deus, será que todos esses obstáculos não é para eu ser impedido de chegar ao destino para o qual o Senhor me programou, ou programou esse tempo para eu alcançar? Porque, na verdade, irmãos, nós temos alguns inimigos a serem vencidos. O primeiro inimigo somos nós mesmos, que desistimos facilmente, que abrimos mão, que optamos pelo aborto, né? Preferimos abortar a ter força para gerar e dar luz àquele projeto. Então, tudo que Deus faz tem começo, meio e fim. Os planos ou os desígnios de Deus são imutáveis. Deus não vai mudar aquilo que, na verdade, Ele programou para eu viver e você viver. Deus vai conosco até o final. Ali está numa outra versão que diz assim: o conselho do Senhor dura para sempre, e os desígnios do seu coração por todas as gerações. Quem faz parte dos desígnios de Deus? Você. Diga para o seu irmão: você está inserido nesse propósito, nesse plano, nesse pensamento, nesse projeto, nesse tempo. Esta é a hora de nós nos levantarmos e dizermos a Deus: Senhor, eis-me aqui. Eu não vou retroceder, eu vou avançar, porque os desígnios do Senhor são imutáveis. Deus não vai mudar e não vai te abandonar pelo caminho. O teu barco não vai naufragar, porque Jesus está nele. Entretanto, nós temos um inimigo invisível. Além de nós mesmos, que nos colocamos como inimigo, né? De nós mesmos, já diziam os filósofos, o maior inimigo do homem é o próprio homem, né?
Então, por quê? Por causa dessa questão de deixar de lado, desistir, achar que, então não era da vontade de Deus. Não é muito comum quando você marca um compromisso com alguém, e como é que a gente fecha? Se Deus quiser, vamos visitar, né? Eu trabalhei numa empresa que a gerente lá, ela não era crente, mas eu crente, e ela falava comigo, Almeida, me chamava lá para as reuniões, eu falava, se Deus quiser, dona Dalva, Deus quer, eu falava, amém. Ela trucava com, mas Deus quer, porque na área de venda, meu irmão, é lobo enfrentando lobo. Então as pessoas, elas não procuram saber qual é a vontade de Deus, né? Então Deus é aquele que fala com você hoje, conhecendo o seu futuro. Entretanto, por ele ser o sabedor do que vai acontecer no final, né? E muitas das vezes, quando a gente se dirige a Deus, a gente não tem a capacidade de vislumbrar como vai ser o fechamento de um projeto que a gente tem no coração e que a gente pensa que é nosso, mas Deus mandou dizer que esse projeto é dele. Você pode dizer para o seu irmão, Deus mandou te dizer que esse projeto é dele. Você só precisa obedecer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Agora, se tiver alguma coisa ruim que vai trazer dissabores, tristeza, angústia, Deus, conhecendo o futuro e sabendo que nós vamos amargar alguma coisa, ele tem o poder não só de conhecer, mas de mudar um futuro que pode te trazer dores. Qual é o segredo? Agrada-te do Senhor, e ele fará o que deseja o seu coração. Normalmente o nosso coração não anseia o trivial, porque o trivial é algo que está nas nossas mãos. Mas o inimaginável é algo que normalmente a gente sonha, é ou não é? Deus na verdade se agrada quando a gente é projetado para um outro patamar, conseguindo enxergar coisas grandes e firmes, que nós não sabemos. Mas o Senhor um dia disse a Jeremias 33, 3, salvo engano, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabeis, né? Ou seja, Deus conhece tudo, e Deus conhece todos. Então, quando a gente fala dos filósofos, dos pensadores, das pessoas que sempre tiveram as suas ideologias, agora, quando você vai para a luz da palavra de Deus, nós enxergamos que os desígnios de Deus é Deus antever, é Deus, na verdade, preparar alguma coisa para nós de antemão. Você quer ver uma coisa? Romanos capítulo 8, a partir do verso 28 até o 30, olha o que Paulo nos fala. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam a Deus? Então isso é para você. Chega assim, isso é para mim, essa palavra é para mim. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Propósito é desígnio. Ou seja, Deus te designou a nascer nessa geração. Então você está dentro do projeto. Não tem como as coisas darem errada, a menos que você não creia, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aí ele diz, porque o que dantes conheceu, Deus te conheceu antecipadamente. Antes de você nascer, ele te conheceu. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Aí nós temos uma coisa complexa e um debate, né? Que você vai analisar predestinação e livre-arbítrio. Como é que fica? Eu fui predestinado, e como é que eu fico dentro da visão de predestinação com o livre-arbítrio? Mas a questão, irmãos, é que as coisas são tão simples, tão singelas, que muitas das vezes as pessoas complicam. Os teólogos de plantão
A igreja tem a visão de fulano ou Beltrano, né? De Calvino ou de Hermínio. Nós temos a visão do reino. Teve um que cedeu para a esquerda, outro cedeu para a direita. Nós estamos no centro da vontade de Deus. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos baseados nas epístolas de Paulo, que está montado toda a doutrina da igreja. O que nós entendemos como predestinação? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entretanto, para que todo aquele que nele crê, livre-arbítrio. A princípio, em Jesus, toda a humanidade foi predestinada para ser salva. Então Deus, na visão de predestinação, Ele não invade o seu livre-arbítrio, a menos que você faça como um dia eu fiz. O que o senhor fez, pastor? Senhor, eu obrigado pelo livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio só me levou a fazer escolhas erradas. Eu errei, eu naufraguei, eu não fui bem sucedido, enfim, eu quero abrir mão do meu livre-arbítrio, né? Quando você abre mão do seu livre-arbítrio, você vai dizer assim: Deus, eu quero que o Senhor tome o controle da situação. Amém? A gente, irmãos, a gente agradece a Deus o livre-arbítrio, a liberdade de fazer escolha, mas quantas vezes a gente fez escolha errada? Quantas vezes a gente deixou de consultar a Deus e a gente foi por um caminho das nossas próprias escolhas, né? Quando você fala que Deus quer ser o Senhor da igreja, quando a gente fala que Deus quer ser o Senhor da nossa família, que Deus quer ser o Senhor dos nossos sonhos, né? Você vê, entrega o teu caminho ao Senhor. Tudo que eu fizer, eu vou entregar a Ele. Aí Paulo continua: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. Você nasceu predestinado a ser salvo. Por isso que foi-lhe oportunizado ouvir a palavra da fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não existe como a fé ser iniciada se você não ouvir. Você está ouvindo a mensagem de hoje? A tua vida vai ser cheia de fé. Não é porque eu estou dizendo, é porque a Bíblia diz que é dessa forma. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Além de você e eu sermos ou entrarmos nos desígnios de Deus, qual é o sinônimo de desígnio? Plano, projeto, sonho. Você e eu somos um sonho de Deus que tomou forma. Isso veio descer do céu agora, tá? Repete comigo: eu sou um sonho de Deus que tomou forma. Olha eu aqui, diga para o seu irmão: olha eu aqui. Eu era um sonho e hoje tomei forma. Ele me deu um corpo, Ele me fez um tabernáculo, Ele veio morar em mim. Então, o que dantes predestinou, esse também chamou. Todos nós nascemos. Dentro de João 3,16, como disse o bispo, predestinado, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, e Deus não faria com que nós nascêssemos para nos perder. É muita crueldade com Deus tão generoso, tão bom. Entretanto, se Ele nos deu a predestinação e Ele nos deu um livre-arbítrio, eu quero dizer para você que nem sempre Deus vai invadir, ou Deus nunca vai invadir o seu livre-arbítrio, porque Ele te deu o livre-arbítrio. Só que tem que, apesar do livre-arbítrio, livre-arbítrio, você foi escolhido. Você não só foi predestinado, você também foi o quê? Chamado. Você não só foi chamado, você foi justificado. E você também será glorificado. O que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Agora, a gente quando fala de desígnio, a gente sabe que a palavra desígnio, ela também é uma via de mão dupla. Quando eu falo do desígnio de Deus para conosco, eu falo qual é o plano de Deus, qual é o projeto, qual é o sonho dele para conosco. E agora quando eu falo da minha pessoa para com o meu Deus, qual é o plano? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para acertar e errar menos? O que eu posso fazer para ser mais íntimo? Se Deus, na verdade, cumpre o seu desígnio para conosco, nos oportunizando tantas situações para nós chegarmos a um aperfeiçoamento, a pergunta é, e de mim para com Ele? Quais são os desígnios? Você pode fazer essa pergunta para o seu irmão? Qual é o plano? Pergunta para ele, qual é o plano? O que você pode fazer para melhorar? O que você pode fazer para ouvir melhor? O que você pode fazer para sair das situações difíceis e você acertar mais? Porque Deus não te chamou para estar embaraçado. Ele é o Deus do desembaraço. Né? O mundo espiritual não quis te dar um nó. Eu vou trazer o meu passado aqui de 10 anos de idade. Eu vou perguntar quantos são desse tempo que hoje não se vê mais isso. Quantos são daquele tempo que dava nó na linha e que só você conseguia tirar o nó? Você era o mestre. Jorginho, vem tirar esse nó aqui para mim. Cara, era um nó que você ficava meia hora. Quem é desse tempo? Poucas pessoas, irmãos. A juventude aqui não solta pipa, não solta pipa. Quando a gente fala sobre essa questão, é uma questão interessante. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual, ele é perito em dar nó. O que você fazia quando dava um nó? Eu vi meus amigos arrebentarem ali, arrebenta, arrebenta. Arrebentava e dava um outro nó. Você nunca saía do nó. Sim ou não? Eu dizia, não, deixa que eu vou desembaraçar. Não sei porque eu estou trazendo essas coisas. Aí você botava a tua linha cheia de marimbondo. As pessoas chamavam o nó de marimbondo. Mas a tua linha era muito novinha para estar cheia de marimbondo. O marimbondo eram os nozinhos que você ia dando. A cada 1,5 metro, um marimbondo. Cada 1,5 metro. Por que eu estou falando isso? Estou fazendo uma analogia para mostrar a você que o mundo espiritual, ele é cruel. Né? Ele quer trazer para nós os nós, para a gente abortar o projeto, para a gente sair do plano, para a gente sair do desígnio. Aí Deus usa os desígnios dele para comigo, ele tem sonho, ele tem plano, e de mim, dele para comigo, mas de mim para ele, eu aborto. De mim para ele eu não tenho força, de mim para ele eu estou cansado, de mim para ele eu estou cansado, de mim para ele eu vou abrir mão. Deus mandou dizer para você, não abrir mão não, porque ele está no controle. Esse é um projeto dele e vai se realizar. O diabo vai bater em retirada, mas o que Deus planejou vai se cumprir, porque ele é imutável, ele não muda, ele não sofre variações. É ruim quando você passa por um irmão e você diz, ei irmão, como é que vai? Tudo bem? Irmão, o que a Sunamita falou com o filho morto? Vai, tudo bem. Sabe por quê? Ela estava indo ao encontro de quem podia resolver. Você veio ao encontro de quem vai resolver? Então você está resolvido. Você está resolvido em só vir à casa de quem pode resolver, e não importa o nó. Deus mandou para dizer para você, não importa o nó, ele vai desembaraçar, ele vai te liberar, ele vai quebrar cadeias, ele vai cortar o laço, ele vai tirar as amarras, ele vai, porque você faz parte de um desígnio chamado propósito de Deus para esse tempo. Você diz amém ou não amém? Então, Deus está intencionado. Quando Deus quer fazer bem ao seu povo, Ele é intencional.
Jeremias 29:11, ele diz assim: eu bem sei que pensamentos tenho acerca de vós, pensamentos de paz, para vos dar o fim que esperais. Quais são os projetos que você tem para a sua vida? Você já pendurou a chuteira? Tão novo assim? Qual é o projeto que você tem para desenvolver? Qual é o tamanho do teu sonho? Deus quer que o teu sonho seja do tamanho da graça que Ele tem para você. E qual é o tamanho dessa graça? Imensurável, inimaginável. Então, o Espírito de Deus me dizia sobre isso. Deus é muito decidido, definido nos seus desígnios para conosco. E Ele dizia assim para mim: Jorge, eu sim, Senhor. Qual é o plano? Que tipo de plano? O seu plano para comigo, para com a minha obra. O que você pensa em fazer? Qual é a sua intenção? Você está buscando ser melhor? Você está buscando reconciliar? Você está buscando restaurar? Você está buscando ter uma gestão melhor? Você está buscando ser um bom esposo? Você está buscando ser um bom pai? Você está buscando ser um bom avô? Você está buscando ser um bom pastor? Você está buscando ser um bom cidadão? Eu quero te melhorar. Só que eu não tenho um projeto. As pessoas dizem: do jeito que está bom. Eu cheguei muito além do que eu imaginava. Eu estou vivendo uma situação tão abençoado, tão plausível, né? Que merece aplauso. Parabéns, você chegou. Quem conheceu o teu fundo histórico? Quem sabe de onde você saiu? Quem sabe da família que você veio? Não menosprezando as nossas famílias. Mas os ensinos de 50 anos atrás, irmãos, eram ensinos que não projetavam a gente, né? Isso dá. Eu sou de uma geração que quem conseguia fazer o primeiro grau, estava muito bom. Primeiro grau, cara, você chegou longe. Lá em casa eu fiz o segundo grau, me aplaudiram de pé a família. Jorge, o orgulho. Eu falei, meu Deus, ainda tem tanta coisa. Mas sou desse tempo, 14 anos, eu tive que trabalhar para ajudar meus pais. Quantos saíram para trabalhar, Rodney, e não voltaram mais para a escola? Então, desembaraça isso aí, pastor. Exato. Quando eu aceitei Jesus, eu provei do seu desígnio. Eu comecei a entrar nos seus sonhos. Eu comecei a fazer parte dos seus planos. Eu comecei a fazer parte dos seus projetos. E os planos dele, ele dizia assim: eu sei o que eu tenho para você. E ninguém vai te roubar. Ninguém vai impedir de você chegar aonde eu sonhei que você chegue. Então, quando eu comecei a entender essas coisas, porque tem um trecho aqui que Deus falou ao meu coração, né? Quando você encontra o seu desígnio pessoal, pode ser desafiado, mas também será extremamente importante entender que tudo está ligado diretamente a quem? A Deus. Você quer economizar tempo? Você quer ser bem-sucedido? Faça uma aliança com Deus. Ele pode intervir. Ele pode, conhecendo o seu futuro, ele pode até mudá-lo para que você seja bem-sucedido. Seu projeto pessoal, aonde você quer chegar, quem você quer ser, potencializar a sua visão. Ah, pastor, fui na igreja, pastor pregou sobre potencial. Eu estou falando sobre desígnio. Mas todas as pessoas que se aproximaram de Deus foram potencializadas em fé, em dinâmica, em prosperidade, em vida abundante. Todas elas, exceto aqueles que quiseram naufragar, exceto aqueles que quiseram ser orgulhosos, vaidosos.
presunçosos. Nós falávamos hoje na classe da escola dominical sobre Saul e Davi, tecnicamente falando, o pecado de Davi foi algo muito mais forte do que o pecado de Saul. Entretanto, aonde que Saul perdeu o reinado? Porque ele foi soberbo. E Tiago diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste a quem? Os soberbos. Davi não foi soberbo. Davi foi humilde, reconheceu o seu pecado, se inclinou, corrigiu e nunca mais fez o pecado que ele cometeu. Saul não. Porque o nosso Deus é um Deus que põe e depõe. Nele está o poder de tirar reis e de pôr reis. Você serve a um Deus que ele muda as estações. Desde que a terra é terra, nunca deixou de haver as 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Desde que o homem é homem, a ordem de Deus sobre a natureza é: você vai ser imutável. Vai ter que acontecer, porque é uma ordem de Deus. Isaías, ele traz isso para nós, eu não sei onde está o verso, mas diz assim: a palavra que sair da minha boca, eu acho que é 45, salvo engano, ou 55, 11, tá? Assim será a palavra que sair da minha boca. Que palavra é essa? Aqui, ó. Ela não voltará para mim o quê? Vazia. Qual é o conteúdo da noite? Deus te designou para você ser bem-sucedido na terra dos homens. Entretanto, há um segredo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão seguir você. E esses sinais seguirão aos que creem. O problema é que está havendo uma inversão de valores. O reino dos homens é um reino de oportunidade. Principalmente aquele famoso ditado: os meios não justificam os fins. O segredo da vida não está nos fins, e sim no meio. Porque o que adianta o homem chegar, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por que ele perde a sua alma? Porque ele encontrou um meio vazio de Deus, sem direção. Ele saiu do desígnio de Deus e tomou para si próprio os seus próprios, sou redundante, né? Os seus próprios desígnios. Ele definiu como vai ser, e Deus mandou te dizer para você: olha, volta para o plano, volta para o projeto. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ou em outro verso diz assim, em outra versão diz assim: e prosperará naquilo para o qual a designei. Né? Há um desígnio, há um destino. A palavra de Deus foi destinada a você. Abraça o seu irmão, põe a mão no ombro dele e diz assim: essa palavra foi dirigida a você, e ela não voltará para Deus vazia. Deus quer que ela volte hoje, mas deixando em você a marca da mensagem. Mas se você levar essa palavra e nada acontecer, ela vai continuar contigo, e ela não voltará para Deus enquanto não fizer. Quantas pessoas vêm e já saem daqui resolvidos sem os nós? Quantas pessoas saem da igreja cheias de Deus? Mas se você não cuidar, você vai sair com essa palavra, e enquanto ela não fizer aquilo para o qual ela foi enviada, vai ficar contigo. Houve uma mudança no Senado da lei da vista, né? Os ministros do STF pediam vista.
Em vez de julgar, pedia vista. Quando pedia vista, ficava aquilo parado, sem julgamento. Eles eram muito espertos. Se era uma coisa que favorecia alguém, eu vou pedir vista, que o negócio para. Aí o Senado agora aprovou uma lei, que não vai poder ficar mais de 90 dias. Você pediu vista, vai devolver. Imagine, irmãos, eu entrei nessa analogia, né? Pedido de vista. Você vai pegar essa palavra e vai dizer, pastor, eu quero vista. Vou levar essa palavra para casa. Aí se você levar para casa, ela não vai voltar para Deus enquanto não fizer. Aí você vai ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses, e ela não vai fazer o que ela tem que fazer. O que vai acontecer? Ela não vai voltar para Deus. Você entende o que eu digo? Mas digamos que você a recebeu, e ela começou a fazer dentro de você um reboliço santo, como lá Jeremias, Ezequiel, ossos com ossos, né? Cada um ligando, sendo conectado lá, até que se formou um grande exército. Mas qual é o núcleo? Qual é o âmago da mensagem? É que Deus, quando libera uma palavra, Ele não quer que essa palavra precise você voltar para casa e você não libera essa palavra. Por que você não libera? Porque enquanto ela não fizer aquilo para o qual ela foi o quê? Designada. Deus trouxe você, elaborou uma mensagem, colocou no meu coração e disse assim, você agora vai ser um facilitador, você vai ser o intérprete da minha palavra. E você diga a eles que eu posso resolver hoje ainda. E eles vão voltar para casa e a minha palavra vai voltar, porque o que eu tinha que fazer em cada um deles, eu já fiz. É assim que Deus quer agir. Você entende o que eu digo? Agora os ministros do STF não podem mais pegar alguma coisa que alguém diz assim, olha, quando for votar, pede vista, segura lá. Isso não pode ser aprovado agora. O Senado mudou essa lei, né? Então a gente começa a pregar e a gente vai entrando nesse projeto, em todas essas coisas. Mas eu quero dizer uma coisa para você que acho que é de suma importância. Salmo 146, 4. Olha o que diz. Sai-lhe o espírito, volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus desígnios. Deus fala de nós homens, vulneráveis, limitados, que basta sair o sopro e que a gente desce. Não importa se você é rico ou você é pobre, não importa se você é intelectual ou você é simples. A Bíblia diz, sai o espírito e volta à terra. E quantas vezes, irmãos, a gente é levado por engodo, achando que a gente é alguma coisa. Né? Eu conheço os desígnios de Deus, o plano, o projeto. Que sonho, Deus, o Senhor tem para mim. Eu entendo, porque nós precisamos entender. Né? Quantas pessoas nasceram, cresceram, reproduziram, morreram e partiram. Não criou nada, não potencializou nada, não abençoou nada, não passou nenhum legado. Partiram, porque achavam que viveriam eternamente e o nosso tempo está sendo encurtado. Eu preciso entender por que eu nasci. O que eu estou fazendo aqui? A minha vida condiz. Eu estou sintonizado, conectado e posso dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feita no céu. E quando Deus dá uma ordem no céu, tudo é resolvido em
frações de segundos, milésimos. Mas a palavra de Deus é liberada sobre a terra e muitas das vezes a gente é morosos, tardios em entender. E quando a gente para, às vezes eu estou na rua e eu vejo uma pessoa mais idosa do que eu, com seus 90, e eu penso comigo, meu Deus, a idade chega para todo mundo. Aí aquela pessoa é levada, ela não consegue mais andar sozinha, ela é carregada. A idade chega para todo mundo, né? Alguns abraçaram os desígnios de Deus e se converteram e serviram ao Senhor. Outros tiveram também os seus desígnios, os seus planos de formar empresas, de formar família, de abençoar a obra de Deus. Outros fizeram planos, fizeram votos e foram e cresceram e prosperaram, porque tudo tem que ter um sentido. Qual é o sentido da vida? Está vindo aí a Helena. Qual passou a ser o sentido do Rafael e da Carol? Está vindo a Helena. Vocês vão viver intensamente por conta dela. Nasceram os meus filhos e nós vivemos intensamente por conta deles. E chegaram 3 netos que faz o meu coração derreter. Eles deram muito mais sentido à vida. Fala para o seu irmão, não deixa a sua vida perder o sentido. Não deixa ser enganado. Porque a nossa estada aqui na terra, ela é breve. E os tempos estão sendo encurtados. Mas o salmista, ele fala para nós. Bota lá no verso 11. (19 e 20). Diz assim: para os livrar da morte e para os conservar vivos da onde? Na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Quero dizer uma coisa para você. Você está no plano de Deus. Mas eu tenho certeza que Deus está falando. Isso dá sentido à nossa noite de domingo. Você vai voltar para casa e vai dizer assim: louvado seja Deus. Como Deus deu sentido à minha noite. Eu fui no lugar onde Deus falou comigo. Eu não ouvi o que eu queria ouvir, mas eu consegui ouvir o que Deus queria falar. É muito melhor. Quando a gente se conecta nos desígnios de Deus, Ele te conecta para o mundo. Apresenta-te para Deus e Ele vai te apresentar para os homens. Mas muitos estão se apresentando para os homens se apresentarem para Deus. É o inverso. Davi se apresentou para Deus e Deus apresentou Davi para os homens. Este que eu quero fazer dele rei sobre o meu povo, sem forma, sem formosura, sem investimento da sua família, que achava que Davi não ia chegar a lugar nenhum, porque ele era simples, humilde, que cuidava das ovelhas de seu pai, entretanto atrás das malhadas. Ele fazia parte dos desígnios de Deus. Eu quero dizer que muitos aqui estão atrás das malhadas, mas eu quero dizer para você, profeticamente, que você está atrás das malhadas, mas Deus tem um tempo de reino. Deus tem um tempo de honra. Deus tem um tempo de trono. É isso que Deus queria me falar.
você está sendo afrontado, você está sendo perseguido, deixa Deus trabalhar, porque Davi estava atrás da malhada, mas Deus tinha um tempo de trono. Até esse sorrisinho não estava no projeto aqui não. Você pode botar a mão no nome do seu irmão e dizer assim, ó, você está atrás das malhadas. Só Deus sabe o que você está passando. Mas Deus mandou te dizer que quando Ele tira o homem de trás das malhadas, Ele tem um trono. Trono é honra. Trono é crescimento. Trono é estar conectado com o céu. E quando a gente conecta com o céu, não há nada na terra que seja embargado, porque na terra vai estar tudo liberado. E isso que você está passando, assim diz o Senhor, vai ser movido pelo poder da palavra do Senhor, porque Deus é Deus. Diga comigo assim, mais do que Deus ser Deus, Ele não é Deus de confusão. Não haverá confusão, haverá liberação. E eu vejo você crescendo. Eu vejo você subindo. E o que Deus vai fazer, só Ele pode fazer. E eu preciso terminar. Provérbios 16, 3, eu termino. Não, Provérbios 16, 3, não é 13 não. Entrega. Aí eu quero ler contigo, vamos ficar de pé. Porque aí eu vou fazer um coro aqui. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3 e já. Entrega ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Vamos ler mais uma vez. Entrega ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Mais uma vez. Entrega ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão o quê? Aleluia! O que Salomão está dizendo? Há desígnio do céu para a terra e tem que haver desígnio da terra para o céu. Quem é que liga os desígnios de Deus para você e você para Deus? Você. Deus vai estabelecer os teus desígnios. Eles serão tão estabelecidos, tão firmes, que Deus vai fazer você chegar a um lugar que você nunca pensou em chegar. Mas sempre Deus sonhou com esse lugar que já existe, você vai chegar, assim diz o Senhor. Fecha teus olhos. Rocanchunu varabaye. Shonarabasu jofaye. Shonaya su jofaye. Aleluia. Pode ministrar, pode ministrar.